Bora lá, galera. Vamos relembrar um pouquinho das aulas lá entre fevereiro e o início de março. As representações, né? Os conjuntos podem ser representados de três modos. Por enumeração, quando o conjunto ele é apresentado pela citação de seus elementos. Geralmente, eles são representados entre chaves e separados por vírgula. Então, você tem aí o tópico 1. No tópico 2, aí, o por propriedade, seria o segundo modo. Quando o conjunto é descrito por uma lei de formação que caracteriza todos os seus elementos. Então, X, tal que X é uma vogal. E nós teríamos a terceira forma de representar esse mesmo conjunto, que seria pelo diagrama. Esse diagrama aí é conhecido como diagrama de Venn. Está aí representado pela letra C e dentro do diagrama você vê aí as vogais como elementos. E esse diagrama de Venn, ele foi feito em homenagem ao matemático britânico chamado John Venn. Por isso que eu coloquei a imagem dele aí, que é até uma curiosidade, né? Nascido em 1834 e falecido em 1923. Então, graças a ele, ele foi o primeiro a divulgar esse método e por isso o diagrama recebe o nome dele assim em sua homenagem. Então, galera, nós temos aí agora tipos de representação, relembrando. O primeiro é o conjunto unitário, que possui apenas um elemento. O segundo é o conjunto vazio, que não possui elementos. E aí eu coloquei do lado a simbologia do conjunto para você não esquecer. O conjunto universo, que possui todos os elementos necessários para a realização de um estudo. O quarto é o conjunto finito, que é um conjunto que nós conseguimos contar seus elementos do primeiro ao último. E o quinto é o conjunto infinito, que é um conjunto que não podemos contar seus elementos do primeiro ao último. Relembrando também um pouquinho da relação, né? As relações. Nós temos a relação de pertinência e a relação de inclusão. A relação de pertinência, ela é representada pelos dois símbolos, né? O pertence e o não pertence, que são os primeiros aí do quadro abaixo. Lembrando que na relação de pertinência nós só podemos utilizar quando nós queremos relacionar um elemento ao conjunto. Então, toda vez que eu me referir a um elemento e a um conjunto, eu vou estar trabalhando assim a relação de pertinência. E toda vez que eu quiser trabalhar relacionando conjunto com conjunto, ou subconjunto e conjunto, eu vou trabalhar com a relação de inclusão, como está contido, contém, não está contido e o não contém. Então, nós temos que ter muito cuidado para diferenciar o uso dessas duas relações. Dependendo do exercício, ele vai deixar dúvida, que realmente ele vai querer te confundir, mas a princípio você tem que lembrar da regra. E a regra diz que quando você for relacionar elemento com conjunto, é relação de pertinência, pertence ou não pertence. Quando você for relacionar subconjunto com conjunto ou conjunto e conjunto, relação de inclusão, ok? Vamos falar um pouquinho sobre as operações entre conjuntos, que nós já conhecemos, união, interseção, diferença e o complementar. Nesse slide aqui eu trouxe para vocês a interseção, a união e a diferença. Interseção, conjunto dos elementos comuns a e a B, ou seja, são aqueles elementos repetidos, são os elementos que eu encontro no conjunto A e também no encontro no conjunto B. Nós temos aí A, união B. Lembrando que quando nós trabalhamos com a operação união, os elementos que são repetidos, nós só vamos colocá-los entre chaves, né, na representação apenas uma vez. E a diferença, que é o conjunto dos elementos que pertencem a A e que não pertencem a B. Futuramente, numa próxima aula, nós vamos ver como é que nós vamos trabalhar essas operações na representação da reta real. Tá? Então, para uma próxima aula, um próximo slide, a gente vai estar vendo isso aí direitinho. Ainda falando um pouquinho sobre operações entre conjuntos, nós vamos falar também do complementar de conjuntos. O conjunto complementar de A em relação a B é dado pelos elementos que faltam ao conjunto B para que ele fique igual ao conjunto A. E aí um exemplo muito bacana aí embaixo, que eu gostaria que você acompanhasse comigo, é que foram dados dois conjuntos, conjunto A e o conjunto B. Se você observar, o conjunto A ele é formado pelos elementos -4,
menos 3, menos 2, menos 1 e 0. E o conjunto B é formado pelos elementos menos 2, menos 1 e 0. E aí, qual seria o complementar, né, de A em relação a B? Complementar de A em relação a B seria A menos B, e seriam os elementos menos 4 e menos 3. Se você observar, são os elementos que o B precisa ter dentro dele para que ele fique igual ao conjunto A. Trazendo um probleminha aí para a gente poder analisar, ele diz assim: um instituto de pesquisa entrevistou 1.000 indivíduos, perguntando sobre sua rejeição aos partidos A e B. Verificou-se que 600 pessoas rejeitam o partido A, que 500 pessoas rejeitavam o partido B e que 200 pessoas não rejeitavam nenhum partido. O número de indivíduos que rejeitavam os dois partidos é... Primeira conclusão que a gente tem é que realmente existe alguma coisa errada, porque se foram entrevistadas 1.000 pessoas, ou seja, 1.000 indivíduos, se você fizer um somatório nesse quadro aí embaixo, nesse diagrama, você vai fazer 600 mais 500, só aí já vai dar 1.100, e 1.100 mais 200 vai dar 1.300. Então, no próximo slide, eu queria que você prestasse bastante atenção para a gente descobrir aí o que está errado. Trazendo o problema para o slide atual, nós podemos perceber através do diagrama que 1.000 indivíduos representam o universo, ou seja, todas as pessoas que foram entrevistadas. Esses 200 aí são as pessoas que não rejeitavam nenhum partido. Mas dentro do conjunto A, se você observar comigo, esse valor 600, ele está na verdade mascarado. Porque esse valor ele precisa ser decomposto. Na verdade, esse 600 ele está representando os indivíduos que rejeitam somente o partido A, e ele está representando também os indivíduos que rejeitam o partido A e B. Semelhantemente, acontece no conjunto B, o valor 500. Esse 500 também está mascarado. Ele está representando, na verdade, todo o conjunto B, inclusive a interseção. Esse 500 ele representa os indivíduos que rejeitam tanto o partido B quanto o partido A, e esse 500 também está representando as pessoas ou os indivíduos que rejeitam apenas o partido B. E aí eu queria chamar sua atenção para uma continha que nós vamos fazer logo ali embaixo. Olha lá. Então, na verdade, se eu quero descobrir o número de elementos dos indivíduos ou de pessoas que só rejeitam, ou seja, somente rejeitam o partido A, apenas rejeitam o partido A, eu tenho que fazer 600 menos x. Se eu quero descobrir o número de pessoas ou de indivíduos que rejeitam apenas o partido B, eu preciso fazer 500 menos o valor de x. Agora, lembrando que todos esses 4 valores verdadeiros, somados, nós temos que chegar ao número de 1.000 indivíduos. E aí, como você acompanha aí no quadro abaixo, fazendo as operações que você já conhece, nós vamos achar um valor de x igual a 300. Essa é a resposta, porque a pergunta é: qual o número de indivíduos que rejeitavam os dois partidos? 300. Então, eu tenho 300 pessoas ou 300 indivíduos que rejeitavam os dois partidos. Eu sei que o exercício não pede, mas eu coloquei um quadro adicional para você entender algumas coisas. Por exemplo, se perguntasse, na questão, quantos indivíduos somente rejeitam o partido A? Então, você faria 600 menos 300, que daria 300. Se eu perguntasse a você quantas pessoas rejeitam apenas o partido B, você faria 500 menos 300, que daria 200. Se você somar todos os valores agora verdadeiros que você tem, você vai ver que vai dar um quantitativo de 1.000. Então, você vai ter lá, conjunto A, 300, mais a interseção que vale 300, vai dar 600, mais o conjunto B, que vale 200, vai dar 800, e mais 200, que são aqueles indivíduos que não rejeitam nenhum partido, fazendo 1.000, tá bom? Então, espero que vocês estudem, espero que vocês se inscrevam aí no canal, e podem deixar as dúvidas que depois eu vou estar tirando, tá bom? Beijão!